Então vamos lá, pessoal. Essa confusão aí, quem tá falando a verdade, né? Capitão América disse que quando ele racionalizou 2 sobre raiz cúbica de 3, ele encontrou 2 raiz cúbica de 3 sobre 3. Então vamos racionalizar. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui que o índice da raiz não é 2, né? Porque quando é raiz quadrada, nem aparece, porque é o menor índice que existe, a menor raiz que tem a raiz quadrada. Então aqui é uma raiz cúbica, né? E aí, pessoal, a gente vai racionalizar. O fator racionalizante, quando eu tenho uma raiz aqui com índice diferente de 2, ele vai ser apenas, na hora você vai repetir, né? Raiz cúbica. E quando ele for diferente da raiz quadrada, você vai fazer assim, olha, o expoente do radicando aqui, quando não aparece, é 1, né? Você vai fazer assim, 3 menos 1, 2. Aí você vai obter como fator racionalizante o que falta para esse expoente aqui do radicando chegar ao índice. Sempre você vai diminuir, 3 menos 1, 2. Esse vai ser o fator racionalizante, tá bom? E aí a gente vai só multiplicar aqui. E sempre tem que fazer uma fração desse fator racionalizante, porque é como se você estivesse multiplicando por 1, porque o número dividido por ele mesmo é 1. Então vamos lá. 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então a gente faz, ó, raiz cúbica, 2, né? Que você sempre vai multiplicar o número de fora com o número de fora. Quando não aparece aqui é 1. Então, ó, 2 vezes 1 e vai repetir a raiz cúbica de 3 ao quadrado. E aqui embaixo, você vai repetir o radical, desculpa. Aqui você vai repetir o radical. E aqui você tem uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, certo? Por isso que a gente sempre coloca no fator racionalizante o expoente que falta para você somar ao expoente do radicando anterior para chegar ao valor do índice. Como aqui é 3, o que falta para 1 virar 3? Ah, falta 2, tá? Faltam 2. E daí é só resolver. 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado, vou botar aqui 9, e raiz cúbica de, repete, a base somos expoentes 3. E aí você vai cortar aqui, né, o índice com o expoente. E olha só, hein, Capitão América mentiu, hein? Por quê? Capitão América tinha falado lá na afirmação dele que resultaria em 2 raiz cúbica de 3 sobre 3. E não, aqui raiz cúbica de 9. Então, Capitão América falando a mentira. Vamos para a próxima. Aí vem a negra e afirma que a racionalização, né, quando ela vai racionalizar, que é tornar um denominador racional na fração 3 sobre 1 mais raiz de 2, ela diz que vai obter menos 3 mais 3 raiz de 2. Vamos verificar isso, né? Primeiro, qual o fator racionalizante? Sempre quando você tiver dois termos, uma subtração de dois termos em que tiver um ou os dois números irracionais, você vai usar como fator racionalizante o conjugado. O que é o conjugado? Gente, você vai usar os mesmos termos, só que com o sinal trocado. Então, o fator racionalizante de 1 mais raiz de 2 é 1 menos raiz de 2, porque já tem vídeo anterior explicando o porquê. Sempre você vai ter como resultado no final números racionais, né? Que vai ser o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Se eu coloco aqui no denominador, eu coloco no numerador também. Eu tenho que fazer uma fração, tá bom? E aí, vamos lá, fazendo aqui a nossa distributiva. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. E aqui eu posso até desenvolver, mas já que é para facilitar, sempre que eu não tiver um produto da soma pela diferença, o produto quando eu falo em multiplicação, sempre vai resultar em o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, aqui eu poderia até já fazer 1 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Ou, para quem ainda tem dúvida, você pode até desenvolver, mas você vai cortar os termos centrais. Quer ver? Ó, fazendo distributiva. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, mais raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 4, né? Ou raiz de 2 ao quadrado, que dá no mesmo. Daí, a gente, olha só o que acontece sempre com os termos centrais. Então, o ideal é sempre você pensar, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? O quadrado de 1 é 1, aqui eu vou cortar, então aqui vai dar. Então, não precisa fazer essa história toda. Quando é um produto da soma pela diferença, basta você saber que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Sempre menos aqui. Então, vamos lá. 1 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Nesse caso, você vai repetir aqui o de cima, né, o numerador, e resolve 1 ao quadrado, 1, menos, vai cortar, menos 2. E aí, gente, será que a Viúva Negra está falando a verdade, gente? Então, ó,
1 menos 2 vai dar menos 1. Então, isso aqui dá para dividir, gente. Quando você vai dividir por um número negativo, você vai ter que, no mínimo, dividir os sinais. É a mesma regra da multiplicação. Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Então, aqui nós temos sinais diferentes. Mais 3 dividido por menos 1, menos 3. Menos 3 dividido por menos, sinais iguais positivos, mais 3, raiz de 2. E foi o que a senhora Viúva Negra falou. Menos 3 mais 3, raiz de 2. Ela está dizendo a verdade, mas eu vou terminar aqui fazendo do Pantera Negra. Quem sabe ele não fala a verdade também. No caso do Pantera Negra, gente, ele disse que racionalizando 3 sobre raiz de 2, ele iria achar raiz de 6 sobre 2. Não sei se isso é verdade ou não, hein? Vamos verificar aqui. Primeira coisa, quando é uma raiz quadrada, que maravilha, não dá trabalho nenhum. Por quê? O fator racionalizante vai ser a própria raiz quadrada, tá bom? Que são aqueles 3 casos que eu falei logo no início para vocês. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2, sempre sai o próprio número. Então, poxa vida, hein, Pantera? Errou, ele falou que era raiz de 6 sobre 2, então só a Viúva Negra estava certa. Próxima. 2, tá? Então, só pede pra gente racionalizar. Vamos começar por essa letra A. Raiz quadrada. Poxa, uma maravilha quando é raiz quadrada, né? Que você vai fazer apenas uma fração dessa raiz quadrada. Então, vai vir aqui, ó. Vezes. O nome do fator racionalizante vai ser a própria raiz quadrada. Raiz de 5, raiz de 5. E aí você vai multiplicar 3 vezes a raiz de 5. 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Pronto! Agora, a letra B, também já rapidinho. A letra B é aquela situação que eu falei com vocês, quando tem a soma ou subtração de 2 termos. Nesse caso aqui, a gente vai usar o conjugado dessa soma ou subtração de 2 termos. O que é conjugado? Você vai usar os mesmos termos, só trocando o sinal, né, do centro, né, no meio deles, para você forçar aqui uma produto da soma pela diferença. Então, a gente vai fazer, ó, raiz de 5 mais raiz de 3 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Muito cuidado nessa multiplicação, por quê? Você vai ter que fazer uma distributiva. Então, esse número vezes o primeiro, este número vezes o segundo, uma distributiva. Então, vamos lá. Racional com racional e racional com racional, né? 2 vezes 1, que quando aparece é 2, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5. Vou multiplicar a raiz de 25. 2 vezes 1, vou botar aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. E aqui, pessoal, ó, lembra que eu falei com vocês? Sempre vai ser o quadrado do primeiro, mas você pode até fazer a distributiva. Vai ser raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 5 e menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Mas sempre vai ficar no final o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá bom? E agora a gente vai resolver 2 vezes, raiz de 25 é 5, né? Então, 2 vezes 5 mais 2 raiz de 15. E embaixo, aqui eu vou cortar, vai dar 5 menos, aqui eu vou cortar 3. E aí eu vou continuar. Daí, continuando aqui, pessoal. 2 vezes 5, 10. Mais 2 raiz de 5, de 15, desculpa, 2 raiz de 15, sobre 5 menos 3, 2. Nesse caso aqui, como você tem 2 termos, você pode simplificar pelo denominador, mas sendo uma soma. Se fosse uma subtração, se fosse uma multiplicação, você apenas cortaria um termo com o denominador, mas quando for soma ou subtração, você tem que simplificar os 2 termos. Então, 10 dividido por 2, 5, né? Porque 10 dividido por 2, mais 2 dividido por 2, 1, raiz de 15, ok? Vamos para a letra C. Então, nessa letra C, gente, olha só, é uma raiz que o índice é diferente de 2, então não é raiz quadrada. Então, o que a gente vai fazer? É bem parecida com aquela questão do Capitão América. O nosso fator racionalizante vai ser a própria raiz cúbica, mas olha só, eu sempre vou diminuir 3 menos 1. Então, vai ficar 2, tá bom? Por quê? Porque na hora que for multiplicar, for somar os expoentes, vai ficar 2 ao cubo, eu vou conseguir cortar com o índice. Então, continuando aqui, e o número que tiver no denominador tem que ser o mesmo do numerador. Então, uma vez raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui, como eu falei para vocês, a gente faz essa subtração exatamente para quando chegar aqui, ó, repete a base, somos expoentes 1 mais 2, 3,
A gente vai ficar aqui com raiz cúbica de 4, cortou, sobre 2. Gente, olha só, às vezes tem alunos que falam assim, posso cortar esse 4? Não, porque aqui você tem raiz cúbica de 4, que não é o número 4. O resultado da raiz cúbica de 4 não é 4, então por isso, nunca, jamais. Questão 3, nós temos aqui a racionalização 1 sobre raiz de 5 mais 2. Como uma das parcelas aqui é um número irracional, a gente vai multiplicar, no caso, a racionalização, o fator racionalizante vai ser o conjugado de raiz de 5 mais 2. O conjugado de raiz de 5 mais 2 é a raiz de 5, só troco o sinal, menos 2. E se eu botei no denominador, tenho que repetir no numerador. E a gente faz distributiva. Uma vez a raiz de 5, raiz de 5. Uma vez menos 2, menos 2. E agora aqui embaixo a gente vai ter um produto da soma pela diferença. Nesse caso, eu já falei para vocês, sempre que vocês tiverem um produto da soma pela diferença, vocês podem até fazer a distributiva, mas vocês sempre vão achar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que a senhora aqui colocou entre parênteses aqui não? Porque aqui, eu sei que eu vou cortar, mas você poderia colocar do outro lado também, tá bom? Então, raiz de 5 menos 2 sobre... Aqui eu vou cortar o índice 2 com o expoente 2, vai sobrar 5 menos 2 ao quadrado, 4. Então, aqui nós temos, ó, vou repetir, raiz de 5 menos 2 sobre 5 menos 4, 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, então o resultado final vai ser raiz de 5 menos 2, tá bom? Então, nós temos a última aqui, tomara que ela não dê muito trabalho, né? Mas olha só, a gente também tem aqui uma soma de dois termos, e no caso desses dois termos, um dos termos aqui é irracional, então a gente vai ter que usar o fator racionalizante. Então, a gente sempre multiplica por. Que é o conjugado dele, é só trocar o sinal. Então, vai ser raiz de 5 menos 2. E aqui também, raiz de 5 menos 2. E a gente vai fazer a distributiva. Como é a distributiva? Vou pegar o primeiro termo e multiplicar pelo primeiro lá do outro lado. Então, vai dar 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Vou pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo lá do outro lado, 2 vezes menos 2, menos 4. Vou pegar o segundo termo e multiplicar pelo primeiro lá do outro lado. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5. Vai dar menos raiz de 25. E menos raiz de 5 vezes menos 2. Vai dar mais 2 raiz de 5. E aqui, continuando, tá vendo? Um produto da soma pela diferença. Então, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos resolver, né, essa confusão aqui. Primeiro, eu consigo pegar os semelhantes. 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Isso vai resultar em 4 raiz de 5 menos 4 raiz de 25, 5, né? Sobre, aqui eu vou cortar, vai dar 5 menos 2 ao quadrado, 4. Então, nós temos aqui 4 raiz de 5. Olha, sinais iguais, só me repete sinal. Então, 4 mais 5, 9, menos 9, sobre 1. Então, nesse caso, como eu falei com vocês, divide por 1, vai dar o próprio número, 4 raiz de 5, menos 9, tá bom? Que é a letra D. Beijo!